Saúde. Oferecimento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje o programa tá mais que especial. Hoje o programa é para os mentirosos. Gente, hoje eu tô com uma pessoa super especial, uma convidada que já esteve aqui no nosso programa, ela, Marcela Santana. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, como o Harrison já falou, meu nome é Marcela Santana, sou psicóloga pela Universidade Unisalesiana aqui de Lins, mestre em Sociologia pela USP de São Paulo e pós-graduando em Psicodrama. Certo, vamos lá. Primeiro, o nosso tema de hoje, né, Marcela, é pessoas que mentem demais. Mais um assunto polêmico. Mais um assunto polêmico. Não, tudo com a Marcela é demais. Da outra vez era pessoas que amam demais, agora é pessoas que mentem demais. Primeiro, o que é mentir? Mentir é algo natural do ser humano? Bom, né, temos alguns chás revelações, né? Esse é o primeiro, eu acho, né? Realmente, mentir faz parte da nossa evolução enquanto espécie. A mentira, ela vai trazendo para a gente uma melhor adaptação social. Então, é natural, sim, mentir, né? Porque faz com que a gente se autoproteja, evite conflitos. Então, faz parte, por mais que às vezes a gente queira negar, mas faz parte do nosso cotidiano. Todo mundo mente, Marcela? Em algum grau, sim. Todo mundo mente. Sim, tem gente que faz questão de dizer, eu não minto. Mas às vezes ela nem percebe. Só dela falar, eu não minto, ela está mentindo. Ela está exatamente acertou. É isso mesmo, ela já está então, só dela estar afirmando, ela está mentindo. Está mentindo. Vamos lá. Muita gente, ela diz assim, uma mentira, todo mundo vê a mentira como uma coisa muito negativa. Muito ruim. Né? A sociedade, ela impõe a mentira como algo ruim. Mas tem pessoas que colocam assim, é só uma mentirinha inofensiva. Até onde essa mentirinha é inofensiva? Então, a gente pode dizer sim que existe uma mentira inofensiva que a gente formalmente chama de mentira social. Essa mentira é para evitar conflito entre grupos, manter harmonia entre grupos de pessoas, nos relacionamentos, socialmente, né? Vamos supor que você não achou o cabelo da sua amiga muito legal, mas porque você não gosta. Você acha que, pra você, sei lá, cabelo curto você não gosta. Mas outras pessoas gostam de cabelo curto. E ela chega toda feliz pra você e fala, ai, amigo, olha só, cortei meu cabelo. O que você achou? Você fala, ai, amiga, você gostou? Gostei. Ah, então tá bonito. Mas você achou muito Mas o seu interior tá horrível. Mas vai valer a pena você dizer pra ela que tá horrível, que tá feio? Não. Principalmente se não for muito íntima, né? Porque às vezes quando você tem uma intimidade, a você pessoa fala, tá tudo bem. Então serve pra gente manter as relações, né? Manter a harmonia. E o importante é que o outro gostou, porque assim não dá pra agradar todo mundo, né? Mas quando é um amigo, você não vai ficar desagradando em coisas que são fúteis, supérfluas. Então pra que eu vou ficar dizendo, eu sou muito verdadeira. Será que você é muito verdadeira ou você que gosta de dar umas cutucadas no outro? Isso é verdade, tem isso mesmo. Eu acho que já é pauta para outro programa. Isso, deixa pra lá. Já deixa pra lá. Vamos lá. Mas a mentira, quando ela começa a passar a ser corriqueira, quando que ela passa a ser preocupante na vida de uma pessoa? Bom, quando ela é corriqueira, significa que a pessoa ela está acostumada a mentir. E mentir muito pode ser um comportamento que vai levar a pessoa a lesar os outros e a si mesma. Então, é sinal de que pode ter alguma coisa errada aí. E aí tem várias coisas que podem indicar. Pode ser medo,
algum tipo de medo que a pessoa tem. Pode ser uma angústia com relação à própria vida, porque ela não aguenta enxergar a realidade da vida dela como é, então ela precisa ir contando mentiras para si mesma e para os outros, porque ela não aguenta aquela realidade. Então, assim, é uma maneira de eu fazer com que a realidade pareça aquilo que ela não é, tá? Mais uma vez, para evitar conflito, porque eu tenho medo, para evitar não ser aceita, então é uma forma de autoproteção. Às vezes é uma forma de eu dar muita importância para mim mesmo. Então eu preciso me dar importância, então eu preciso mentir, eu preciso contar coisas, né? É tipo assim, eu já tirei uma foto uma vez com o Daniel, cantor. Ele foi lá em Guaiçara, num show. Né? As pessoas sabem que ele foi, quem é, né? E eu tirei uma foto com ele. Coloquei num Face que eu já não tenho mais, né? Eu sei que é verdade, algumas pessoas que conviveram comigo é verdade, fala que é verdade, né? Mas eu poderia dizer que eu fiz mais do que isso, né? Eu poderia pegar essa foto e dizer, sei lá, que eu fiquei com o Daniel, que eu saí com ele, que eu conhecia. Aí eu aumento, porque eu preciso me dar importância. Afinal, ele é um cantor, ele é conhecido, ele é famoso, né? Então aí eu vou inventando coisas, porque eu preciso me dar importância, né? Por quê? Porque talvez em algum momento da minha vida lá atrás eu me senti muito desimportante por alguém muito próximo e me causou um trauma, me causou um medo, ou foi vendo amigos, colegas que talvez eu sentia que eram mais importantes do que eu na escola, na família. Minha avó dava mais importância para o meu primo do que para mim. Então, assim, existem, né, várias possibilidades que podem fazer com que a pessoa se torne um mentiroso patológico, porque aí vira uma mentira patológica, né? Ou mitomania, né? Mitomania ou pseudologia fantástica, são 3 nomes aí que se dá para... Entendi. Então seria como se fosse uma forma de pertencimento? De se sentir aceito, de ser visto, ou de fugir da realidade. Então, tudo isso pode levar a pessoa... Uma das coisas que eu já ouvi muito é que as pessoas dizem assim, que a gente conhece alguns casos que às vezes o mentiroso ele confunde a gente. Às vezes a gente pensa assim, cara, mas se ele mente, mas será que ele tem a capacidade de mentir tanto assim? Porque parece que ele acredita nessa mentira. E ele repete essa mentira com uma veemência tão grande. Todas as vezes ele repete a mesma mentira, todas as vezes da mesma forma, e às vezes aumentando cada vez mais, e ele sobrevive sobre aquela mentira. A pessoa que ela mente, ela acredita na própria mentira? Muitas sim, elas acreditam. Para elas não estão mentindo. É isso. A gente brinca, realidade paralela. É uma realidade paralela, né? Porque eu não quero enxergar a minha realidade da forma como ela é. Talvez dentro de mim tem um desejo enorme de ser importante, de ser famoso, e eu não consigo, e eu preciso chamar a atenção também. E aí tem alguns transtornos que a gente pode citar que a mentira está muito ligada, porque antes, a mentira ela era considerada um transtorno, né? A mentira patológica era considerada um transtorno, mas ela saiu do CID, do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, porque não tem como estabelecer alguns requisitos próprios para a mentira patológica. Então, ela é sempre ligada a um transtorno. E aí a gente vai entendendo um pouquinho, né? Conforme a gente puder falar, qual é a intenção, né, daquele transtorno com a mentira, né? O que a pessoa que tem aquele transtorno, na verdade, busca com a mentira. Dê um exemplo para mim. Por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, ele mente muito, né? Algumas pessoas confundem com sociopata, psicopata, mas ainda não está muito claro, então, né, a ciência ainda está em busca de estabelecer alguns parâmetros, mas está ali dentro, né, do antissocial. Geralmente, quem tem esse transtorno mente para tirar vantagem própria, então ela vai ter um ganho próprio e um prazer próprio. Por isso que as pessoas falam, fulano parece psicopata,
né, sociopata, porque ele passa por cima mesmo, ele mente para poder conseguir algo. Coisas. Né? Aí tem outros também, tem, por exemplo, um muito interessante, que eu acho que, para mim, é um dos bem graves, é o transtorno bipolar e o transtorno factício. O transtorno bipolar, a pessoa, quando ela está em mania, ela faz e acontece, né? Eu recebi uma menina uma vez que ela dizia que ela tinha achado a cura para a Covid bem naquele período, né? E ela acreditava, ela estava falando aquilo e acreditando. Com veemência. Com veemência. Ela disse, olha, eu encontrei a cura da Covid, né? E é claro que eu não ia confrontá-la, né? É um transtorno, era um problema, então eu acolhi e tudo mais. Mas assim, é triste também, né? Porque você vê que a pessoa está desconectada com a realidade. Mas falando também, continuando com o bipolar, teve um caso, não sei se alguém já vai se lembrar, em 2018. O nome dele é Vitor Souza, e ele postou no Facebook que ele ia construir um shopping no Recife em 22 horas e colocou a lista dos profissionais que ele precisaria para isso. E o engraçado é que as pessoas desconfiaram, nossa, 22 horas, mas aí ele tinha um argumento, que é porque ele queria entrar no livro dos recordes. E ele era jovem, né? Então achou meio estranho. Mas aí ele marcou o dia, que era para levar os currículos, deu mais de 4.000 pessoas para entregar os currículos lá num galpão. Chegou lá, o senhor que tomava conta do galpão, ele falou, gente, não tô sabendo de nada, o que tá acontecendo? Sim. E o Vitor, ele foi lá, deu entrevista, falou que, olha, como deu polícia, tem muita gente, coloca aí que depois eu vou analisar. Até que a mãe dele apareceu e disse que 2 anos antes, em 2016, ele tinha passado pelo CAPS e tinha lá vários CIDs que o psiquiatra colocou lá como hipótese, né, como hipótese diagnóstica, e ele tinha dado vários remédios. Só que a mãe falou que depois disso ele foi morar sozinho e parou de tomar os remédios. E foi quando tudo isso aconteceu, né? Então, se você acessar algumas redes sociais, tem vários canais no YouTube, em canais de jornal, falando sobre esse caso, né? Então, ele estava em mania. Então, ele acreditava mesmo que ele ia construir esse shopping. Ele não tirou do nada. Esse shopping, o nome era Palladium. É um shopping que existe em Curitiba. Até foram contatar o dono de lá e falou, não estou sabendo de nada. O prefeito do Recife também falou, não estou sabendo de nada. Então, você viu? Mas olha que coisa. Lesou muita gente. Manifestou 4.000 pessoas. Lesou muita gente. As pessoas ficaram bravas, ficaram chateadas. É claro que ele não foi responsabilizado por conta do transtorno mental, né? Mas olha só que situação, né? Então, é muito grave, em alguns casos é muito grave, e o transtorno factício é a antiga síndrome de Munchausen, isso era o nome. Você lembra de uma série baseada num fato real, de uma mãe que ela forjava a doença na filha? Sim, ficou muito. Ainda isso. Assim, saiu vários filmes sobre isso. Esse é um outro transtorno, só que esse é o transtorno factício imposto. Onde, por exemplo, eu tenho um filho ou alguma outra pessoa, então eu vou forjando a doença, aplicando coisas, e é muito perigoso, você pode matar, né, o outro. Mas... E tem o que eu faço comigo mesma. Nesse caso, por exemplo, dessa mãe que forjava essa doença na filha, para que fim ela fazia isso? Ela tinha atenção, ela era vista como uma mãe maravilhosa que cuidava dessa filha, que lutava, né? Ganhava coisas, as pessoas doavam, né, coisas, entendi, né? Então vai existir um ganho, né? E ela ser vista como alguém, né? Importante. Essa mãe muito, sabe, dedicada, que tá ali com a filha, sabe, que não tinha marido, não tinha ninguém, só se dedicava a vida toda pela filha, nessa Marte, né? Pô, vira um mártir, né? Uma pessoa santa. Entendi. Gente, a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Exato. E nessa profundeza toda, eu preciso chamar o intervalo. Aguardem aí, pessoal.
Cuidar dos cabelos vai além da estética, é parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos com mais saúde e com isso voltamos com as mentiras e com Marcela Santana. Vamos lá, continuando, Marcela. Como identificar se alguém próximo está mentindo com frequência? Você falou a palavra mágica, próximo. Quando a pessoa é próxima, é mais fácil você identificar, porque você começa a notar alguma diferença no comportamento, no jeito, talvez uma agitação. Aí você conversa, você percebe que alguma coisa não tá batendo, né? O que ela tá falando tá batendo com a realidade, com o que tá acontecendo, e aí você vai desconfiando. Então, assim, quando é próximo, é mais fácil por conta da convivência, porque você já conhece o jeitão da pessoa, né? Quando não é próximo, aí é difícil. Por quê? Porque algumas reações ou sinais, né, de expressões faciais ou de comportamento que as pessoas vão dizendo aí nas internets, né? Que a gente escuta demais, o tal do não olhar no olho, abaixou a cabeça, não encara você. Exato. Na verdade, esse tipo de comportamento pode estar falando de uma outra coisa, não necessariamente que a pessoa está mentindo. Às vezes ela está se sentindo com medo, às vezes ela está na expectativa de agradar. Está coagida. Está se sentindo coagida. Né? Então, não dá para a gente definir. Né? A ciência, há décadas, se é estudado, como que eu vou descobrir quem está mentindo. Mas como eu já disse antes, como a mentira é uma forma adaptativa de sobrevivência da própria espécie, e não só a nossa, humana, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas tem animais que usam do disfarce de várias coisas para poder sobreviver. Então, também não seria diferente com a gente. Mas, né, a gente vai medindo aí o qual mentira pode vir a prejudicar, lesar ou não. Mas é isso. Não dá simplesmente para você saber que o outro está mentindo olhando para ele e falar, ele abaixou a cabeça, desviou o olhar. Ele está gaguejando. Não, né? Aí tem uma história de leitura, análise de microexpressões faciais. Gente, é impossível, tá? Vou adiantar para vocês, é impossível. Tem gente que fala assim, eu faço análise de microexpressões faciais, aí eu sei que a pessoa tá mentindo. Primeiro, que uma microexpressão facial, ela dura 1/4 de segundo. Como que 1/4 de segundo você vai conseguir enxergar? Vocês já assistiram um filme que tem o Mr. Bean, que ele é um agente? Tem um filme. É muito legal. Que aí, tipo uma psicóloga mesmo que tem nesse filme, e depois na gravação ela mostra, é muito engraçado, claro. Que é uma sátira. É uma sátira, que aí ele vai fazendo umas coisas, uns gestos, mas ela em câmera lenta. E aí ela fala, aqui não é você mesmo, não sei o que e tal, sabe? Mas isso é filme, gente. Então, às vezes a pessoa assiste muito filme, muito série, e olha lá, se você está usando... O que a psicologia diz sobre quem usa amarelo? Gente, para! Isso é bobeira, isso é charlatanismo. Não existe. Mas vamos lá, continuando. A pessoa que mente demais, ela consegue perceber que ela tá mentindo? Às vezes sim, às vezes não. Tem algumas que sim, tem algumas que sabem.
com alguns transtornos, né? Porque, por exemplo, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ele mente consciente, porque ele quer mesmo, né, ter um prazer pessoal e um ganho pessoal. Então ele sabe, ele tem consciência, né? Mas tem umas que não. Tem umas que não vão perceber, e aí é você que vai ter que chamar e mostrar, não confrontar. Conversa. Fala pra ela, olha, você me disse isso, mas tá acontecendo isso. Tá batendo, o que você tá achando? E aí você vai perceber que a pessoa vai ficar, né, vai tentar, e você vai ver que não cola. E aí, né, não sei que grau da sua relação com essa pessoa, o que você vai poder fazer com relação a isso. Marcela, a gente, assim, a sociedade, ela decai muito sobre a mentira como uma coisa muito ruim. A mentira sempre tem algo, uma maldade por trás ou não? Não. Acho que as pessoas vão entender por que não. Vamos supor, você tem um filho, uma filha, tem lá 4 aninhos, 5 aninhos. Ela faz um desenho. A criança que desenha nessa fase e pinta, né, é bonito? Não. Ela vai chegar pra você, mamãe, papai, olha o que eu desenhei. Tá bonito. Você vai falar pra ela, ai, que horrível esse desenho. Não, você vai acabar com a autoestima da criança. Né? Então, você vai dizer, ai, que lindo, filha. Nossa, que bonito. Quantas cores. Você vai elogiar, você vai incentivar. É uma mentira? É uma mentira. Só que faz parte do desenvolvimento da criança. A própria criança também, a gente começou a falar, a gente começa a mentir, tá, gente? Ela vai falar algumas mentiras com a intenção, porque ela não tem essa maldade do que é uma mentira, que lesa alguém. Mas ela vai falar uma mentira para ela começar também a diferenciar o que eu sei que o outro não sabe. Entendeu? Então, assim, ela vai começar a fazer esses testes. Então, é muito natural, é adaptativo. Tanto em pedagogia quanto em psicologia, a gente vê rapidamente um biólogo e psicólogo chamado Jean Piaget. Acho que muita gente ouviu falar na área da educação. É muito legal porque nos livros dele, ele observou os próprios filhos. Então, as fases que ele descreve, tudo que ele descreve ali é muito interessante porque ele observou os próprios filhos. E lá ele fala sobre isso, né? Até da mentira educada que a gente ensina a criança. Por exemplo, a gente vai na casa da sua avó, ela vai te dar um presente, você tem que ser educado e falar que gostou. Às vezes a criança quer um brinquedo, a avó dá uma roupa, ela detesta, mas ela não vai falar pra avó, porque a própria mãe, né, já aconselha, já instruiu. Então já é uma mentira social pra, tipo, eu não desagradar a avó, senão a avó vai ficar magoada, porque é isso que vai falar, senão sua avó vai ficar chateada, porque ela foi lá, ela comprou pra você. Olha, tem uma mentira que eu falo assim, que é uma mentira que toda pessoa comete, mas eu falo assim, eu não sei se realmente é uma mentira, porque assim, é algo que eu nunca vou passar na minha vida. Mas é perigoso esse nunca vou passar na minha vida. Eu não vou passar na minha vida. Que é da mãe achar todos os seus filhos bonitos. É incrível. Toda mãe fala que seu filho é bonito. E a gente sabe que os filhos não são bonitos. Mas tem algumas mães que não... Elas são capazes realmente de achar os seus filhos realmente bonitos? São, claro que são. Mesmo não sendo. Mesmo com cara de joelho. Mesmo com cara de joelho, sim. Às vezes a criança tem uma cara de joelho, né? E joelho é feio, né? Aqui no Brasil a gente mostra o joelho porque é calor, né? Mas não é muito bonito o joelho. Mas sim, mas tem algumas mães que saem um pouco disso, às vezes fala pro filho, né? Mas são outras questões. Fala, meu filho não é muito bonito, mas é raríssimo. As mães acham os filhos lindos mesmo. Acha, é filho dela, né? Mas não é só porque é filho dela, ela não tem olho. Ela não sabe que é feio. Que máximo, Harrison! Que máximo! Então. Mas aí é que tá, né? A beleza também não é relativa. Ela é relativa, beleza, né? Olha o meu tamanico, gente. Se as pessoas gostassem só de gente alta, eu não ia casar. O que seria de mim, né, irmã? Eu nunca casaria, entendeu? Eu já tô no segundo. Quero permanecer nesse, mas... Né? Vamos lá, continuando. Vamos continuar. É possível ajudar alguém que tem esse comportamento de mentira constante?
Se tem como começar? Tem, é possível sim. Bom, primeira coisa, o como assim, nunca confronte, tá? É possível se a pessoa admite, tá? Então, assim, você nessa conversa, né, que eu falei de você mostrar para ela, olha, você me falou isso, mas não tá batendo, e aos poucos a pessoa admitir, é possível. Como? Não confronte, e o mais indicado é a psicoterapia. Por quê? Claro que se também você percebe que tem um transtorno, quiser levar para o psiquiatra, ver se uma medicação ajuda, tá, mas a psicoterapia, por que ela é importante? Porque é nela que o sujeito vai tomar consciência das próprias vivências, experiências que podem estar relacionadas com essa compulsão, né? Ainda está em aberto se é uma compulsão, mas com essa mania de mentir constantemente. Então é lá na terapia que ele vai buscando e vai associando e falar, tá, né? Isso me leva a mentir. Eu me sinto tão pequeno, tão desimportante, tão inferior, por isso que eu minto, né? Para que as pessoas me vejam de uma forma diferente da que eu mesmo me vejo. Então ali a pessoa vai descobrindo, o sujeito vai descobrindo. Então a psicoterapia até hoje, né, é a forma mais adequada e mais eficaz de se ajudar, né, uma pessoa com esse comportamento e que queira mudar. E é possível mudar, sim. Entendi. Agora, nós temos aí o nosso mitos e verdades. Mas antes do mitos e verdades, a gente tem o nosso chá revelação. Sim. Todo mundo é capaz de mentir, não tem? Sim, todo mundo é capaz. Até você, não tem? Até eu. O que você mentiu, mulher? Assim que eu me apresentei, gente, eu contei uma mentira proposital. Quem me conhece, né, sabe, muita gente que me conhece. Eu sou psicóloga, sim, formada no Unisalesiano, sim. Aí eu acrescentei, até numa ordem inversa, né? Porque geralmente você faz pós-graduação, depois você vai fazer o mestrado. Não que isso seja uma regra, mas é em geral. E eu menti que eu sou mestre, né? Em sociologia, né? Ou em psicologia social pela USP. Mentira! Mentira! Então quem não assistiu até o final vai acreditar, né? E é mentira. E eu acho que todo mundo viu que eu não mudei né? Eu não desviei olhar, eu não gaguejei, nada, né? Então, assim, eu soltei só pra gente brincar mesmo com isso. Todo mundo é capaz de mentir, todo gente. Mundo é. E às vezes mentir, como eu já falei, socialmente mesmo, né? Mas essa mentira, é muito chato, né? Eu falar que eu tenho uma graduação, um certificado que eu não tenho, né? Por isso que é chá revelação. Então, vamos lá. Começando. Quem mente muito é sempre uma má pessoa? Não, é mito. Por quê? É mito. Justamente por aquilo que a gente falou, né? Às vezes ela mente para se autoproteger, ela mente para falsear a realidade, ela vai mentir por motivos que às vezes tá ligado a traumas dela, medos dela. Então não é uma má pessoa. Certo. Mentiras pequenas não fazem mal a ninguém? Também é mito, porque se elas são repetidas, elas levam a um prejuízo no relacionamento de quem mente com outras pessoas. Quer dizer, quem convive vai não confiar mais, vai querer se afastar, né? Então essa pessoa pode se isolar, inclusive, ficar isolada, porque as pessoas falam, mente, né? Pequenas coisas que não tem necessidade, pra quê? Que chato isso, né? E às vezes a pessoa tem essas questões por trás, ou algum transtorno, ou algum trauma, ou algum medo. Certo. Mentir muito é sempre intencional? Se é sempre intencional, mito. Não. Às vezes a pessoa não tem intenção de mentir. Né? Como, por exemplo, na questão que a gente deu do exemplo da criança, né? Você não tem intenção de mentir para a criança, mas também você não vai falar para ela que o desenho tá horrível, né? Então não tem, assim, é intencional. Né? Às vezes eu minto mesmo por mecanismo de defesa, por exemplo. E socialmente. Certo. Para os mentirosos, que recado, que conselho você dá? Quer dizer, para todos nós? Para todos nós. Para todos nós. Vamos lá, conselho. Bom, para quem tem consciência, eu acho que é bom você rever, né? Reveja se você não está prejudicando a si mesmo e outras pessoas, né? Porque algumas pessoas podem prejudicar muito
outras com falso testemunho, com calúnias, injúrias, que pode até ser algo criminal. Então, isso é muito perigoso, né? Agora, para quem não sabe, né, quem é o familiar que está percebendo, procure ajudar, né? Não confronte, não brigue, mas chame para uma conversa séria, uma conversa madura, com a intenção mesmo de ajudar, né? E procura alguém. Mas eu quero também dizer uma coisa, que não é uma frase minha, mas que eu acho muito importante para a gente refletir. Se a verdade existisse, porque às vezes cada um tem a sua verdade. Então, se a verdade existisse e se ninguém mentisse, a gente precisaria de juízes? Pra gente refletir, né? Tá, certo. Tô mentindo muito. Minha vizinha tá mentindo muito. Minha mãe tá mentindo muito. Preciso de Marcela Santana. Onde eu acho Marcela Santana? Rua Promissão. Rua Promissão, número 103, sala 24. Certo. Redes sociais. Redes sociais. Vai aparecer aqui o arroba dela, aqui embaixo, porque a memória da minha amiga não tá muito. Marcelas Psi. Marcelas.psi, que é o Instagram. Então tá certo. O Instagram dela tá aparecendo aqui embaixo. Lá tem o telefone, tá? Certo. Se precisar de atendimento presencial ou online. Ela é maravilhosa, gente. Não tem. Estou atendendo em Penápolis também. Então tá bom. Então pode falar também de Penápolis. Ou tá lá na rede social? Ah, não tá na rede social. Em Penápolis é na Rua Olsen, número 93, na Clínica Doutor Mais Saúde. Certinho, gente. Gente, o programa foi maravilhoso. Eu não tenho o que falar. Você é sempre minha convidada aqui. Eu já tenho outra pauta, já tô pensando. Não sei o que é demais agora que eu vou te chamar. Mas, gente, muito obrigado pela confiança sempre. Aguardem o nosso programa todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite. E até mais. Tchau, tchau.